Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Rompendo em Fé e Ação. Hoje eu quero falar com você que está cansado, cansada. Você que está lutando há tanto tempo por algo que começa a pensar em desistir. Talvez esteja pensando em desistir de uma pessoa, de um relacionamento, de um sonho, de um projeto ou de um propósito que um dia você acreditou que vinha de Deus. Talvez você esteja cansado ou cansada de esperar, de tentar, de orar e não ver respostas. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Antes de você desistir, você já colocou isso diante de Deus? Porque nem toda porta fechada é um fim. Nem toda demora é um atraso. Nem toda espera é uma perda. Às vezes, Deus está trabalhando no silêncio e é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Uma das coisas mais difíceis da vida é esperar. Nós gostamos de respostas, gostamos de direção, gostamos de saber o que vai acontecer, mas Deus nem sempre trabalha assim. Muitas vezes ele trabalha enquanto nós não vemos nada. José recebeu um sonho de Deus, mas entre o sonho e o cumprimento da promessa existiram postos, injustiças, rejeição e prisão. Imagine quantas vezes José deve ter pensado: será que eu ouvi Deus errado? Mas Deus não havia esquecido José. Estava preparando. Existe uma diferença muito grande entre estar parado e estar sendo preparado. Muitas vezes pensamos que nada está acontecendo, mas Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. O lugar onde não vê respostas, o lugar onde não entende o processo, o lugar onde parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus muitas vezes significa trabalho invisível. Existe uma frase que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Não confunda cansaço com direção de Deus. Muitas pessoas tomam decisões importantes quando estão emocionalmente exaustas. E decisões tomadas apenas pela dor raramente são boas conselheiras. Quando estamos cansados, tudo parece mais pesado, tudo parece impossível, tudo parece perdido. Mas nem sempre a vontade de desistir significa que chegou a hora de parar. Às vezes significa apenas que precisamos descansar. Davi também enfrentou momentos assim. Ele foi perseguido, rejeitado e incompreendido, mas continuou caminhando porque sabia quem o havia chamado. Você não pode avaliar toda a sua jornada por causa de um dia difícil, nem por uma semana difícil, nem por uma estação difícil. O inverno não dura para sempre. E isso vale para a vida espiritual também. Pense em uma árvore durante o inverno. Quem olha de fora vê apenas os galhos secos. Não há flores, não há frutos, não há sinais visíveis de crescimento. Mas o que ninguém vê é que as raízes continuam trabalhando lá embaixo, no invisível, em silêncio, preparando a próxima estação. Assim também é Deus. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele continua fortalecendo raízes, fortalecendo a fé, fortalecendo o caráter, fortalecendo a confiança. Porque frutos duradouros exigem raízes profundas. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem pensando: mas como saber se devo continuar ou se devo deixar ir? Essa é uma pergunta sincera e a resposta não está nas emoções do momento, está na direção de Deus. Existe diferença entre insistir por medo e permanecer por fé. O medo nos prende, a fé nos conduz. Por isso, antes de qualquer decisão, pergunte ao Senhor: Pai, isso ainda faz parte dos teus planos para a minha vida? Se a resposta for permanecer,
Ele renovará suas forças. Se a resposta for deixar seguir em frente, Ele lhe dará paz. Porque Deus nunca conduz seus filhos pela confusão. Ele conduz pela paz. Talvez hoje você não precise de uma resposta imediata. Talvez precise apenas confiar mais um pouco. Mais uma semana, mais um dia, mais uma oração, mais um passo. Uma das maiores dificuldades humanas é querer ler o último capítulo enquanto ainda estamos no meio da história. Mas Deus vê o livro inteiro, nós vemos apenas a página atual. Quantas vezes algo que parecia um fracasso se transformou em bênção mais tarde? Quantas vezes uma porta fechada protegeu você de algo que não era para a sua vida? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu: agora eu entendo o que Deus estava fazendo. Por isso, não tome decisões definitivas em momentos de dor temporária. Ore, espere, busque direção, entregue o seu caminho ao Senhor, porque aquilo que Deus constrói no silêncio floresce no tempo certo. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar, existe tempo para colher, existe tempo para permanecer, existe tempo para seguir em frente, mas acima de tudo existe o tempo de Deus e esse tempo é perfeito. Se você precisava ouvir essa mensagem, receba essa palavra no seu coração. Não tome decisões apressadas. Não permita que o cansaço fale mais alto que a sua fé. Não confunda silêncio com abandono. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Mesmo quando não entende. Mesmo quando tudo parece parado. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e descanse, porque aquilo que Deus começou, Ele é poderoso para completar. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários. Eu vou confiar no tempo de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Seguimos rompendo em fé e ação. Palavras que curam, fé que transforma. Até o próximo vídeo.